No último dia 30 de abril, o Ministério da Agricultura anunciou a suspensão, a partir do ano que vem, das campanhas de vacinação contra a febre aftosa em bovinos e búfalos. Os estados que deverão suspender a partir do ano que vem as campanhas são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal. Ficaram ainda dependentes de vacinação estados que estão no mesmo bloco, na mesma região central do país, São Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste, Bahia e Sergipe, que não atenderam às exigências do plano estratégico do Ministério. A superintendente do órgão em São Paulo, Andréia Moura, explicou a Walter Puga o que ocorre com esses estados. Dá uma olhada na entrevista. Doutor André, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que ocorre e por que São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Bahia ficaram à parte dessa liberação, não tiveram a liberação de vacinação contra a aftosa. Qual é o problema que esses estados enfrentam? Esse plano estratégico ele foi traçado basicamente para fortalecer, com o intuito de fortalecer esses serviços de defesa agropecuária nos estados, para que eles estejam preparados para tratar, para manter a vigilância da doença no país, né? Então, tanto a vigilância ativa quanto a vigilância passiva, né? Para isso, a gente precisa fortalecer as vigilâncias que são feitas nas propriedades rurais, nos eventos de aglomeração, feiras, exposições, leilões, as vigilâncias também nos abatedouros frigoríficos, de forma que a gente consiga rapidamente identificar a doença, caso ela aconteça, né? E agir de forma enérgica para conter, eventualmente, o foco que a gente acredita e espera que nunca volte a acontecer. Então, quando a gente fala da retirada da vacina, é preciso entender que ao suprimir a vacinação, que é uma medida de controle, a gente precisa substituí-la por outras medidas de controle. Por isso, né, o foco do plano estratégico é o fortalecimento do serviço de defesa e dos programas de vigilância de doenças. Então, o que aconteceu é que alguns estados do Bloco 4, eles pleitearam junto ao Ministério que fosse feita uma avaliação nesse momento, porque eles entendiam que eles tinham atingido todas essas condições. Então, foi um pleito trazido pelos estados para o Ministério da Agricultura. O Ministério, então, se dispôs a avaliar todos os estados do bloco, e aí, dentre esses estados, 6 estados, mais o Distrito Federal, reuniam condições, né, atendiam esses 4 pontos, que foram os considerados cruciais, né, o ideal é que a gente atendesse tudo, obviamente, né, estamos caminhando para isso, mas atendendo esses 4 itens principais, o estado, então, era considerado apto a retirar a vacina. E foi isso que aconteceu nesse momento. Então, os 6 estados mais o DF vão avançar na retirada da vacinação. Então, e por que esse momento, né? Por que esse anúncio teve que ser feito agora? Porque as campanhas de vacinação de aftosa, elas acontecem em maio e novembro. E a gente precisa dar uma previsibilidade para a indústria farmacêutica, né? A indústria de produtos veterinários que elabora as vacinas, para que eles consigam produzir as vacinas da campanha do ano seguinte. Então, a gente precisava dar uma resposta para eles, nós, Ministério da Agricultura, no mês de maio desse ano, para a produção das vacinas do ano seguinte. Então, por isso que esse anúncio se deu agora ao final de abril. Falando um pouco sobre São Paulo. São Paulo não apresentou no Fundepec, ou seja, a criação do fundo necessário para atender pecuaristas em caso de sinistro, né, em caso de termos aí um problema de necessidade de matança de gado, né, teria que ter um apoio para o produtor. São Paulo não conseguiu atender com o Fundepec? Então, São Paulo avançou muito nesses últimos meses. A gente retomou a discussão sobre o Fundepec de forma mais intensiva, não sobre o Fundepec especificamente, sobre a existência de um fundo, a construção de um fundo, né? No início do ano passado, né? E juntos com a Secretaria, a gente e com a FAESP e com a Sociedade Rural Brasileira, fomos discutindo saídas, né? Mecanismos que tínhamos mais rápidos de constituição de atendimento dessa demanda. Né? E aí surgiu da própria FAESP, junto com a Secretaria da Agricultura e com a Sociedade Rural Brasileira, a proposta de se reativar o Fundepec.
né? O Fundepec ele é um fundo já tradicional no estado, já de alguns anos ele estava inativado, estava inativo, e aí se decidiu nessas reuniões conjuntas, nessa construção que acontece aí rotineiramente entre as partes, né, entre os órgãos de defesa estadual e o Ministério da Agricultura, nessas discussões se fez a proposta, então, de reativar o Fundepec. E aí o Fundepec foi reativado. Então, o momento em que estamos aqui no estado de São Paulo é assim, o fundo já está ativo, o que é ótimo, né, porque levou-se um tempo, né, leva-se um tempo grande para se criar e constituir esse fundo. Então, o fundo já está ativo. O que a gente precisa agora, para que São Paulo, né, vire essa página e vença essa etapa, é simplesmente definirmos o critério de arrecadação. Então, é nesse momento que estamos, né? O Estado precisa definir qual vai ser o mecanismo de arrecadação, para isso precisa ouvir o setor produtivo, porque essa arrecadação ela vai partir, né, do setor produtivo, então tem que ser uma construção colaborativa, com a participação de todos, porque a adesão geralmente é voluntária, né? Então depende muito do modelo que vai ser desenhado, mas tomando como exemplo outros estados, a maior parte deles é voluntária a adesão. Então, essa construção precisa ser feita a muitas mãos, né? Então, é nesse momento que estamos, né? A partir do momento que a gente tiver estabelecido um critério de arrecadação, ainda que a gente ainda não tenha grandes quantias arrecadadas de fundo, o fundo estando em funcionamento, a gente pode, então, considerar essa etapa vencida também nas demandas do Estado. E uma última pergunta, doutora Andréa. A senhora acompanha as discussões do Grupo 4, e notadamente as de São Paulo. A pergunta é, o setor produtivo evitou durante muitos anos a retirada da vacina? Os frigoríficos não queriam a retirada da vacina? O que ocorreu para que São Paulo não estivesse ainda preparado? Eu acho que talvez o que tenha faltado foi a sensibilização dos produtores, né? Talvez trazer esse assunto para uma discussão mais aprofundada no setor produtivo. Porque, assim, desde 2017, foi pactuado no plano estratégico que nós iríamos retirar a vacina, né? Então, isso já havia sido pactuado nessa última versão do plano estratégico, 2017 a 2026. Então, isso já estava pacificado. Mas o que acontecia é que há muita insegurança, né, por parte, às vezes, do produtor, de que qual que seria o ganho de se tirar a vacina? Se não era melhor ficar com a vacinação, porque é mais seguro vacinar, né, do que correr o risco de ficar sem a vacinação e, eventualmente, né, termos aí uma surpresa ou a reintrodução da doença por algum motivo. Então, assim, e não é absurdo esse questionamento, mas, por outro lado, o que é preciso entender é que, tecnicamente falando, não há sustentação para se manter a vacinação num país em que o último caso de febre aftosa foi em 2006. Aqui no estado foi em 1996. Então, tecnicamente, não haveria razão para justificar a necessidade da vacinação ad infinito, né? Uma vez que todos os números nos mostram, nos indicam que a doença está completamente erradicada. Então, é preciso retirar a vacinação para que, eventualmente, um foco residual apareça, né? E que a gente possa tratar como foco pontual, né? Isso faz parte do processo, né, de erradicação de uma doença. Então, o que eu acho que pode ter acontecido às vezes, a desinformação, né? E a gente tem muito ruído acontecendo, a gente ouve muitas teorias de que, ora, o frigorífico não quer retirar, ou a própria indústria farmacêutica não quer retirar, mas não é isso que a gente percebe do setor, né? Então, o que acontece, às vezes, em algumas reuniões, e eu participo de várias, junto com a secretaria, e é que, às vezes, surgem rumores de que, ou questionamentos de um ou outro produtor pontual, de que talvez não fosse o momento para tirar, ou que não haja necessidade para tirar. Mas isso não é uma decisão do produtor, né? Isso é uma decisão do país. Então, quando a gente acordou esse plano estratégico, isso foi pactuado com os países da América do Sul também, né? A gente é signatário de um programa na OIE que trata a erradicação da aftosa na América do Sul, porque a aftosa é uma doença transfronteiriça. Então, não tem limite geográfico que a retenha só no Brasil. Então, é preciso fazer uma ação na América do Sul, e foi assim que a gente conseguiu avançar. Então, não cabe ao Brasil ou ao produtor específico questionar essa medida, uma vez que ela é uma medida pactuada e com um objetivo maior, né, de erradicar e livrar o país da aftosa sem vacinação e desonerar
os produtores desse custo da vacinação, que não se justifica mais em razão das questões técnicas, né, que são colocadas. Então, de fato, às vezes surgem uns rumores aqui e ali, mas eu não acredito e não te diria, né, que isso é um pensamento coletivo do Estado ou dos produtores do Estado ou da própria administração. Então, ao contrário. Você acaba de ouvir a doutora Andréa Figueiredo de Moura, ela é superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo. São Paulo avança, outros estados também, e teremos aí liberação da vacinação da aftosa. É um caminho sem volta. Walter Puga Júnior, de São Paulo.